estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre nós. Isso, está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Vamos lá. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Que palavra! Ele me disse, minha graça é o bastante, é tudo que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Vamos para 2 Pedro. Graça e paz lhe sejam multiplicadas, favor e paz lhe sejam multiplicadas pelo reino, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas, diga todas, todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Graça e paz a vocês, enquanto se aprofundam na experiência com Deus e Jesus nosso Senhor. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado. Milagrosamente, quando tivemos permissão de conhecer pessoalmente e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Vou ler nessa tradução também. Vocês desejam cada vez mais a bondade e da paz de Deus? Então aprendam a conhecê-lo cada vez melhor. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida verdadeiramente boa. Ele até nos faz participantes da sua própria glória e da sua própria virtude. Bom, as Escrituras pregam, elas estão anunciando claramente o que foi determinado para nós. O que nós já recebemos, tudo que nós precisamos para viver uma vida poderosa, uma vida maravilhosa, com nossos desafios, porém, tudo que nós precisamos para vivermos uma grande vida já foi nos dado. É só lançar mão. Vamos lá. Nós não podemos andar em Deus por nossa própria habilidade. Mas nós precisamos da graça de Deus, que é o seu empoderamento. Como algumas coisas, algumas palavras, elas estão muito batidas em contextos errados, por pessoas que estão colocando de uma forma equivocada, então nós já não gostamos mais de algumas palavras. Mas empoderamento provém da palavra. É como eu desprezar o arco-íris que pertence a nós e alguém se apropriou e agora dizer
que é algo ruim, não para nós. É a aliança do Senhor para com a gente. Agora, se alguém quer utilizar de uma forma equivocada, e engraçado, cada um pode pegar o que quiser, né? As pessoas querem pegar exatamente aquilo que é sagrado. Você pode ver que, normalmente, as pessoas querem pegar o que é sagrado para nós, o que é santo, o que é importante para nós, né? E misturar com coisas que estão totalmente fora do contexto bíblico. Então, empoderamento é uma palavra que provém da palavra de Deus. É o que o Senhor nos dá, o que Ele proporciona na nossa vida. Você passa a andar com Ele, você é empoderado. Se essa palavra, que é uma palavra maravilhosa, fora de contexto, nós não gostamos. Dentro do contexto bíblico, ela está acertada, ela funciona, ela é linda, ela é poderosa, ela cabe. Nós fomos empoderados por Deus. Todos nós, quando você crê em Jesus, você é empoderado para fazer o que você jamais conseguiria sem Ele, para se mover num outro ritmo, com uma outra mentalidade, com uma outra força, sabedoria, inteligência. Então, Deus nos empodera para vivermos conforme a sua vontade. E a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Não tem nada ruim. Nada ruim. A palavra empoderamento só faz sentido no contexto bíblico da graça de Deus. No contexto bíblico da graça de Deus, do favor de Deus. A graça de Deus é o empoderamento de Deus, que nos dá a habilidade para fazer o que a verdade exige de nós. Ela nos leva além da nossa capacidade humana. O que você naturalmente não conseguiria, a graça te possibilita fazer. Por isso que a graça, ela é mais elevada que a lei. É um nível mais elevado. E é por isso que ela não cabe nesse contexto onde eu posso viver como eu quero e ela me cobre. Porque não é isso que quer dizer. Muito pelo contrário. Eu agora crio em Jesus e o que Ele está me dirigindo a fazer, Ele está me capacitando com a graça dEle. Então, andando com Jesus, dizer eu não consigo, não cabe. Porque a verdade é que eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho poder para fazer. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Viram o que conseguimos? Um reino inabalável. Conseguem entender como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração. E adoração, lembra que da lei da primeira menção? Foi em Gênesis 22, quando Abraão entrega Isaac. Então, a adoração quer dizer uma entrega sacrificial, renúncia. Então, mas em atitude de adoração profunda.
e reverentes na presença de Deus. Em grego, a palavra graça é caris, que a gente também chama de carisma, que é a força divina que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, por causa da cruz, Jesus foi àquela cruz, e quem crê em Jesus recebe todos os benefícios da cruz. Nós estamos nessa dispensação de graça, a dispensação da graça. E a graça é um nível mais elevado. Você estar na dispensação da graça significa você estar no nível mais elevado. Porém, recebemos esse favor, esse poder, esse empoderamento que nos capacita a viver em conformidade com a palavra. Porque você vê que Jesus deixa muito claro que o que pesa agora não é só você ir lá fazer, são as intenções e motivações. Ele está olhando profundamente para o nosso coração. Então, não basta eu fazer algo. Eu preciso fazer com as intenções e motivações certas. Né? O que a gente vê na lei? Bom, se uma pessoa, se um homem se deitasse com uma mulher, cometia adultério. Agora, Jesus, ele eleva isso. Ele diz, só de você desejar no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Então, ele aponta para algo muito mais profundo. Ele quer um coração transformado, circuncidado, como Paulo vai nos apresentar. E a circuncisão era um corte doloroso na carne. E a circuncisão do coração, que agora é do coração, significa esse corte na nossa carne, na nossa alma, que é o centro do nosso intelecto, vontades, desejos, principalmente da vontade, porque a faculdade da alma mais forte é a da vontade. E você faz esse corte e coloca tudo em sujeição a Cristo. Então, olha só, somos salvos e capacitados. Quando nós somos salvos, nós somos capacitados. É o poder capacitador que nos fortalece e nos ajuda a viver uma vida santa, justa e íntegra. Caris é um presente. A graça é um presente. É a influência divina sobre o coração. Com o reflexo na nossa vida. E quando a gente pensa sobre isso, o impacto que a presença de Deus tem na nossa vida, o que Deus chega fazendo na nossa vida. Fica uma pessoa que realmente creu no Senhor e está vivendo em conformidade, abraçou o que a palavra de Deus diz que foi nos dado. É possível ver no rosto, nos olhos, na forma da pessoa falar, nas escolhas que ela faz. É uma mudança muito grande. Porque agora eu acredito que eu tenho graça para ser tudo que a palavra de Deus diz que eu posso ser, para viver como a palavra de Deus está dizendo que eu posso viver,
para me alinhar como ela diz que eu posso. É uma questão de fé. Eu acredito nisso. Não podemos viver em Deus sem a graça. É a graça que nos capacita a viver uma vida piedosa. A verdade é que ser cristão sem graça é impossível. Isso é verdade. E o Senhor sabia disso. Por isso que Ele nos deu essa graça. Por isso que Ele nos capacitou. Não adianta, não cabe um cristão dizer assim, não, mas isso eu não consigo. Se a Bíblia diz que é para você fazer, se é para eu fazer, aquela palavra já veio com uma medida de graça. Quando ela chega e eu deixo ela tomar o meu coração, então, uma medida de graça toma conta da minha vida. Então, algumas pessoas podem dizer assim, não, mas isso aqui? Você precisa acreditar. E vamos continuar. Agora, é exatamente isso. Aqui está a tragédia. Não ganhamos nada do céu a menos que acreditemos. É fé, é pela fé. Aqui está o problema. É que tem muita gente que não crê. Não crê. É mais fácil dizer eu não consigo, eu não dou conta, do que parar e dizer, peraí. A palavra de Deus disse, está escrito, que eu posso, que eu tenho graça. Então, eu posso perdoar, eu posso renunciar, eu posso dizer não para algo. Eu posso vencer algo que tem me dominado, seja a pornografia, a glutonaria, a impulsividade. Eu posso. Se eu acredito que o que Deus disse que eu posso fazer, então eu consigo fazer. Então, é a questão de fé. Aqui está a resposta. Se você me perguntar sobre qualquer coisa, então é uma ofensa, está difícil. Você tem graça para passar. Se isso chegou na sua vida, você tem graça para passar, superar e sair do outro lado. Qualquer coisa que você me perguntar sobre uma determinada dificuldade, eu tenho que te responder biblicamente. A minha Bíblia e a sua também diz que nós temos graça. Se ele diz que eu posso viver piedosamente, de forma santa, então eu posso. Se ele disse que eu posso viver longe das contaminações desse mundo, então eu posso. Se está escrito que eu tenho graça, seja para perdoar, para dizer não para um vício, como eu disse, imoralidade, então eu tenho poder para vencer, superar e obedecer. É o que a Bíblia diz. Eu comecei lendo para você que o Senhor respondeu para Paulo, quando ele orou sobre algo, que ele chamou de espinho na carne, ele respondeu, a minha graça te basta. Então, o meu poder vai se aperfeiçoar exatamente nesse seu ponto fraco. Nessa situação tão desafiadora. Eu vou te dar graça de tal maneira que você vai passar por isso, ou você vai até conviver com isso, que foi o que o Senhor está dizendo para ele. Eu vou te dar graça para viver a sua vida a despeito disso.
Quando ele disse, a minha graça te basta, ele estava dizendo, eu vou te dar um empoderamento, um poder para que você viva a sua vida a despeito disso. Independente disso. Eu não vou tirar isso, eu vou te dar graça para passar por isso. Paulo queria que o Senhor tirasse. E Deus diz, não vou tirar, eu vou te dar graça para que você supere isso e viva a despeito disso, independente disso. E nós podemos estar vivendo algumas situações na nossa vida que seja uma dificuldade de parar com algo, de mudar em algo, de liberar algo, e argumentando que não conseguimos. E o Senhor está dizendo, não. Eu te dei graça. Eu te empoderei. É que você precisa acreditar nisso. Paulo acreditou. O que nós lemos? Tudo que diz respeito à vida já foi nos dado. Então, eu chegar aqui e dizer assim, eu não posso passar por isso. E isso aqui eu não vou conseguir. Não cabe. Porque a Bíblia já diz, tudo é tudo que você precisa para viver as promessas, para viver em conformidade, para viver uma grande vida, foi dado. Não, mas e esse problema, então, tudo que diz respeito à vida, a esta vida aqui, o Senhor já nos deu, com seu divino poder, nos deu tudo que necessitamos para vivermos uma grande vida. Não uma vida miserável, emocionalmente, espiritualmente, nos arrastando, reclamando, não. Uma vida grandiosa, elevadíssima. Superando e vencendo, e chega uma coisa e superamos, daqui a pouco estamos do outro lado, e superamos outra coisa, e vamos vivendo e vivendo e vivendo a nossa vida de superação em superação, e mais desafios e mais superações. Mas eu preciso acreditar nisso. Porque aqui está o problema. É um problema, que é a tragédia. É eu ter direito a tudo isso, a esse empoderamento, a essa graça, esse favor, essa bondade de Deus. Ter recebido tudo que eu preciso para viver uma grande vida e viver me arrastando. Por quê? Porque eu não acredito. E se eu não acredito no que a palavra, no que eu acabei de ler para você, eu estou acreditando no que o diabo está dizendo para mim. Você não pode, você não consegue, dessa você não sai, você não supera. É difícil demais e você não vai sair disso. A fé é como o cano que traz a graça. A fé é como o cano que traz a graça. Se eu creio que eu tenho graça, eu tenho graça. Se eu creio que eu posso, eu posso. Pela fé, somos salvos. Pela fé, podemos obedecer. Pela fé, podemos superar. Pela fé, podemos ir para o outro lado. Pela fé, podemos dizer não para o pecado. Não podemos conseguir nada no reino a menos que seja através da fé. Tudo é pela fé. Ou seja, se eu não acredito, eu vou continuar vivendo de uma maneira totalmente desalinhada.
dizendo que eu não consigo algo quando a Bíblia está dizendo que sim, eu consigo, eu tenho graça. Tem gente tentando viver em Deus sem crer na graça e tomar posse dela. Então, se você não crê e não toma posse, eu tenho que crer e tomar posse. E dizer, sim, se isso chegou até mim, eu tenho graça. Sem a graça, você vai na força do braço e se frustra. E acaba se tornando o quê? Um hipócrita, como os fariseus, que agora vai pelo mérito e, obviamente, que não vai conseguir. Então, aí começa a depender de imagem. E na força do braço, enquanto você tem força, você vai. E quando não tem mais? É onde despenca. E viver pela graça é um grande desafio para o ser humano. Você pode ver que nós temos essa tendência de eu. Eu superei, eu. A gente quer o mérito, a nossa carne, ai, como ela é sedenta pelo mérito. E aí, para andar com Cristo, não é mérito seu, é a graça dele. Então, no final das contas, se eu estou conseguindo fazer tal coisa, é pela graça. Porque sem graça, sem favor, sem esse empoderamento, eu poderia até, na força do braço, com muita determinação, vou até um ponto. Mas você não vê que algumas pessoas, elas até conseguem, com muita determinação, fazer algumas coisas, mas a um custo tão alto, que quando elas olham, tem tantas coisas soltas, estragadas, bagunçadas, deixadas. Não é uma vida plena. E nós fomos chamados para uma vida plena, abundante, plena. Que é possível pela graça. Quando Jesus disse isso, ele disse, eu vim para isso. Porque eu te dou graça para isso. Então, a graça de Deus é empoderamento no momento da necessidade. Ela vai me dar as condições que eu preciso para estar alinhada com Deus, para fazer o que eu tenho que fazer. A misericórdia diz, eu perdoo você, eu não condeno você. A graça diz, vá e não peques mais. Eu te empodero para não voltar a este lugar de vergonha e humilhação. Eu estou falando da passagem da mulher que foi pega em adultério. Jesus chega e pergunta para ela, ninguém te condenou, mulher? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Ele teve misericórdia dela. E aí ele responde, ele fala, vá e não peques mais. Nesse momento ele está dizendo, eu te dou graça, eu dou graça para que você não volte a essa vida. Então você recebeu misericórdia e graça. Misericórdia, onde você não foi condenada. E agora você recebe graça para não voltar nunca mais a este lugar. Isso é muito forte. Você vê que a misericórdia nos cobre. O Senhor, Ele tem misericórdia. Mas Ele sempre vai dizer isso. Agora vá e não volte mais neste lugar. Não volte a fazer o que você estava fazendo. Porque eu estou te dando graça para que você possa viver a sua vida da forma correta. Então, quando uma pessoa recebe a misericórdia do Senhor, ela foi perdoada, ela foi lavada com o sangue dele.
ela também recebe graça para nunca mais voltar naquele mesmo lugar. E por que algumas pessoas voltam? Porque elas não acreditam. Essa mulher acreditou. É disso que precisamos para vencer as batalhas da imoralidade, da pornografia, da glutonaria, da impulsividade e de tudo que é abominável a Deus. Aprenda a correr para o trono da graça em todo momento. Ore constantemente. Pai, obrigado, obrigada pela graça. Por causa dela eu tenho poder para viver uma vida digna e santa. Esse é o motor que faz tudo funcionar como deve. É um motor que vai fazer com que tudo funcione como deve funcionar. Sem a graça de Deus, nós não temos o combustível, o motor para sair do que estamos tentando nos livrar. Mas quando o Senhor tem misericórdia, Ele também nos dá graça. Agora, tudo é pela fé? Jesus foi orar e mandou que os discípulos fossem, Ele insistiu para que os discípulos fossem para o outro lado. Veio uma tempestade terrível e Jesus viu, à distância ele enxergou os discípulos sofrendo ali para tentar remar por conta daquela tempestade. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, olha só, ele insistiu para que eles fossem. Eu sempre paro nessa passagem, nessa parte. Porque eles poderiam, então, usar o que eu vejo gente usar muitas vezes. Então, mas eu tinha uma palavra de Deus, então eles tinham. Foi Jesus que não só mandou, ele insistiu, vão para o outro lado. Então, Jesus não sabia da tempestade? Sabia. Sabia da tempestade. Mas ele nos testa. Ele quer saber o que vai sair de nós. Se nós confiamos na palavra dele ou não. Se nós acreditamos que, a despeito da tempestade, nós vamos chegar do outro lado. Que nós podemos chegar. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E olha esse detalhe. Pega esse detalhe. O que está escrito lá na última parte? Estava já a ponto de passar por eles. Deixa eu ler na Almeida. E queria tomar-lhes a dianteira. Na mensagem, Jesus foi na direção deles andando sobre... Não, esse aqui é o 40. Não, esse aqui não. Ele foi tomando a dianteira. E já estava a ponto de passar por eles. Você entendeu? Jesus está indo e vai passar. Vamos ver o que esses caras fazem. Você já parou para pensar? Eu estou num problema. Eu tenho uma palavra de Deus que Ele me mandou ir. Eu vou chegar do outro lado. Aí vem um problema. Uma tempestade. Algo que está me impedindo, que está me assustando. Assustando tanto que eles momentaneamente nem reconheceram o Senhor. E Jesus está vendo tudo isso e a gente pensa que Ele está indo para ajudá-los. E Ele está passando. E está indo. Quando eles gritam, eles clamam. Então, quantas vezes o Senhor, Ele vai testar
Eu estou num problema e ele está passando. Será que eu clamo? Ou eu deixo ele passar? E estava já a ponto de passar por ele. Vocês não vão gritar, não? Onde você tem que parar? E aí, o que aconteceu? Eles gritaram. Eles clamaram. Assustaram, pensaram que era um fantasma, ele disse, sou eu, mas eles tiveram um movimento. E então Jesus entrou no barco e os ventos mudaram. Os ventos mudaram. Quando clamaram por ele, a graça entrou no barco, os ventos mudaram. E eles chegaram do outro lado. Mas é um detalhe que a gente lê e passa. Eu já preguei sobre isso algumas vezes. E já teve culto de eu perguntar, aqui já viu isso aqui que Jesus estava passando. Ele ia passar por eles. E estava já a ponto de passar por eles. Já estava indo. Quer dizer, então, já estava passando do barco. Você imagina esse povo em alto mar, remando com uma tempestade danada e alguém andando sobre as águas e já passando, só passando do lado. E passando, era Jesus. E aí eles clamaram. E aí Jesus entrou no barco. E então os ventos mudaram. E então eles chegaram do outro lado. Então você vê que nada fica por acaso. Nada aconteceu por acaso. É para mostrar que muitas vezes eu poderia estar vivendo uma outra situação, os ventos podiam estar mudando, eu podia estar conseguindo chegar do outro lado, mas eu não clamo por graça, eu não clamo por favor, eu não clamo por ajuda, eu não acredito nisso. Ou até digo, porque falar que acredito, as pessoas costumam dizer, mas na realidade, confiar nisso e se apossar disso, nem todos. Eu vejo o Senhor insistindo para levar as pessoas para o outro lado. O tempo todo. Ele manda a palavra, ele está batendo, ele está insistindo. Ei, eu quero te levar para o outro lado. Eu dou graça, eu te empodero para isso. Agora, quantos que têm crido nisso? Eu vejo o Senhor insistindo para levar. Muitas pessoas, as que estão aqui, você está ouvindo, você está à procura. Mas será que você está aqui, até está procurando, mas na hora de crer, de ter a fé naquela determinada área, você não crê? Ou tem aquilo que eu chamo de um tom de fé? Né? Até crê por algumas coisas, você até acredita, mas quando chega nessa determinada área, aí você não crê. E aí deixa Jesus passar. E parece, ele quer levar para o outro lado, parece que não vão conseguir, porque os ventos estão fortes. Mas basta o quê? Clamar. Você clama e ele vai parar. E vai entrar no barco. E os ventos vão mudar. Quando ele sobe no barco, aquele mar aquieta.
E aí eles são abençoados e chegam do outro lado. A graça quer entrar no seu barco, no nosso barco. Mas algumas pessoas ainda insistem em remar contra a maré, os ventos estão fortes e a pessoa não está conseguindo o resultado desejado porque ela não crê que ela tem graça, ela tem favor, ela foi empoderada para conseguir, para atingir um resultado elevado, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, separados e consagrados. E para que entendais e conheçais a grandeza insuperável do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse poder é sem limite, é isso que está aqui. Além da medida, está disponível para todo o que crê. Agora, nós precisamos caminhar aqui como embaixadores do reino. Quando uma pessoa caminha como embaixador do reino, ela atrai para a vida dela grande glória. E ela atrai para Jesus, além de glória, honra. Mas algumas pessoas, elas não acreditam nessa graça para viverem como representantes do céu. Mas nós temos a graça para vivermos. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. A graça não é só para não irmos para o inferno, mas para a vida diária, os desafios diários, para vivermos como embaixadores do Senhor. E esse entendimento tem faltado na vida de muita gente. Nós temos graça, porque o embaixador é o representante de um país. E ele pode estar, não importa o lugar. Ele é custeado pelo país que ele representa. E ele é mantido. Então, quando você entende que você é um embaixador e que você é custeado pelo céu, de todas as maneiras, você é mantido, é sustentado, é provido. O que você precisar, Ele provê. No mais alto nível. Andar com o Senhor é ser empoderado. Não são palavras da Cleo. Eu dependo dessa palavra com você. Então, eu tenho graça para eu tenho graça para não ir para o inferno, eu tenho graça para viver os desafios e vencer os desafios diários. Eu tenho graça para cada dia da minha vida, você. Quando você ouvir a palavra graça, ler graça nas Escrituras, lembre-se de empoderamento. Eu fui empoderado, empoderada. Deus o empoderou. Deu a você poder para viver a vida abundante, plena que Ele prometeu. Quando cremos nisso, somos completamente transformados para sempre. Porque
que a nossa perspectiva de vida, de mundo muda, a graça é suficiente. É o que o Senhor falou. Para nos libertar e vivermos livres. Ela é o suficiente para nos libertar e vivermos livres para sempre, seja lá do que for que nos aprisionava. E quando nós entendemos isso, é tão forte para nós que a primeira coisa que nós queremos fazer é começar a passar isso para outras pessoas. E ajudar outras pessoas que estão presas nas áreas que um dia nós estivemos. Porque isso é muito forte. Quando eu recebi a cura do Murilo, eu queria contar isso para todo mundo. Todo mundo que eu via com problema de saúde, eu queria contar para as pessoas. Que a graça do Senhor tinha nos alcançado. Nos coberto. Nós estávamos cobertos com a graça. E que aquela pessoa também podia acreditar que ela podia ser agraciada. Libertar-se não é apenas dizer não para alguma coisa, e sim sobre dizer sim para alguma outra coisa. Quando eu digo não para algo que o Senhor não tem para mim, que está me contaminando, estragando com a minha vida, eu tenho que ter consciência de que eu estou dizendo sim para a graça que o Senhor está me dando, para viver em conformidade com o que Ele me chamou para viver. E automaticamente eu coloco algo naquele lugar. Antes eu estava vivendo o quê? Para mim, para os meus prazeres, para as minhas vontades. Agora eu vivo para Ele. Eu vou procurar alguém para que eu possa ajudar. Eu vou me envolver com coisas saudáveis. Eu disse esses dias, eu vou repetir, pecado é o que acontece quando temos tempo demais e propósito de menos em nossas vidas. Quando você tem tempo demais, pode ter certeza que você tem propósito de menos. E é onde você vai se envolver com coisas que vão trazer problemas para você. Toda pessoa, Davi, vamos falar de Davi. Davi foi rei, profeta, escreveu salmos incríveis, foi um adorador. E quando saiu do propósito, ficou ocioso e caiu em pecado. Você sabe a história, era para ele estar na primavera, os reis saíam para a guerra. E ele não foi. Qual era o propósito? Estar na guerra. Era o lugar mais seguro, porque era onde ele tinha graça. Ele não tinha graça para ficar no palácio. E quando ele ficou no palácio, sem graça, sem o empoderamento, ele se meteu em problemas. Davi não estava comprometido com o chamado aqui nessa fase da vida dele. E ele esqueceu que todo o poder que havia na vida dele era por um propósito. Como Sansão, todo o poder que havia e força na vida de Sansão era para um propósito, de libertar Israel. Ele já foi gerado com esse propósito. Que é outra coisa que muita gente não entende. Deus me dá esse poder, essa graça para eu viver para um propósito, de ser uma embaixadora dele, de ajudar pessoas, de atrair honra e glória para ele. Se não tem o propósito de honrar a Deus e glorificá-lo, de representá-lo, não faz sentido. A graça é para isso. Nós temos graça. Nós fomos empoderados para representá-lo, para atrair honra e glória para ele.
Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus explicou: a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Então lembra ele falando com a samaritana? E os discípulos voltaram da cidade. E aí oferece a ele comida e tal, e ele fala: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, olha só, foi o que Jesus disse: a minha comida. Qual é a minha comida? Comida. É fazer a vontade do Pai. Daqui vinha a sua nutrição. Ele era nutrido em estar no propósito da vida dele, que era fazer a vontade do Pai e concluir a obra que o Pai tinha determinado para ele. Então, se você não come, você fica fraco. Provavelmente com poucas horas de jejum, porque 7 horas não são muitas horas, mas algumas pessoas, talvez em função do movimento, trânsito e tal, podem estar já se sentindo um pouquinho mais frágeis, com a energia mais baixa. Quando você termina um jejum, sim, você já pensa em comer, né? Aquilo, a hora que você come, você já... Até a Bíblia fala isso, né? E a pessoa estava muito fraca, comeu, e as forças voltaram. Então, você começa a não comer. Então, hoje, você está em jejum, mas aí você termina o jejum, você não come. Amanhã pode ser que você já acorda sentindo um pouco mais de fraqueza. Aí eu não como o dia todo. Você vai terminar o dia sentindo um pouco mais. Eu chego no domingo. Se a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai, cumprir com a obra, era isso que o nutria. Então, o que nos nutre? O que vai me alimentar? Olha, eu preciso continuar me alimentando. Eu preciso continuar alimentando o meu corpo para que eu tenha energia. Eu preciso continuar alimentando a minha alma para que eu tenha energia espiritual, o meu espírito. Eu preciso continuar no meu propósito. Se isso não me alimenta, o que alimentava Jesus era fazer a vontade do Pai. Essa é a minha comida. E concluir a obra. Então, olha só, eu preciso continuar me alimentando de fazer a vontade de Deus. A minha comida também tem que ser a mesma de Jesus, fazer a vontade do Pai. Quando essa comida não entra, quando eu não me nutro mais disso, que a forma de eu me nutrir é lendo a palavra, orando, servindo, viver como embaixador do reino. Eu ter isso dentro de mim, eu sou uma representante do reino. Quando eu descubro o meu chamado e me envolvo com o reino. Jesus sabia por que ele estava aqui. Ele sabia qual era a vontade do Pai, qual era a obra que ele tinha que fazer. E ele chamou isso de comida. Essa é a minha comida, é o que me nutre, é o que me mantém forte. É por isso que quando muitas pessoas param de se nutrir,
elas saem do propósito, que aconteceu com Davi, elas param de se alimentar daquilo que tem o poder de nutri-las, elas vão morrendo. Eu preciso me nutrir de fazer a vontade do Pai. A falta de comprometimento com o reino é que leva as pessoas para o pior lugar e as destrói. Porque elas não entenderam isso. O que nós encontramos nas Escrituras? Afaste do que é mal e aproxime-se do que é produtivo para o reino de Deus. Quantas Escrituras que nos ensinam isso? Você foi colocado em um lugar e é para um propósito maior do que parece. E o que é que você tem que fazer? Use a sua influência para honrar o Senhor e abençoar pessoas. Quando você se compromete com o seu chamado, você está se nutrindo. Quando você se compromete com o seu chamado, você se compromete com o que Deus chamou você para fazer. Quando você está missional, não tem tempo para se envolver com pornografia, com fofocas, com críticas, com julgamentos. Você consegue honrar seu casamento, você consegue honrar seu ministério, você consegue honrar o que está nas suas mãos. E por aí vai. Tudo isso aqui e outras coisas que são maléficas estará fora do seu radar. Porque você estará cuidando dos assuntos do seu Pai eterno. As pessoas mais miseráveis que andam pela face da terra são as pessoas que não servem. Você sabe que o DNA do cristão é servir. Chega de viver focado em si mesmo. Foque o reino de Deus. Ame e abençoe as pessoas. Cuide das coisas do seu Pai eterno. Lute as batalhas do Senhor. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Comece a comer só uma vez por semana para você ver. O que vai acontecer? Você não vai ter força. Mas todo dia, levante-se com essa postura de quem acredita que tem uma missão, com essa visão, com a palavra, com a resposta de Jesus. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai, terminar, concluir a obra que Ele me designou. Em Atos fala que Davi viveu, nasceu, viveu e cumpriu com o seu propósito na sua geração. Então, nós nascemos e vivemos para cumprirmos com o nosso propósito na nossa geração. E tudo que Deus não tem para mim nem para você, mas absolutamente não tem. É uma vida sem propósito. É uma vida egoísta. É uma vida centrada em nós mesmos e em problemas, nos nossos problemas. Toda pessoa que vive centrada nela, nos problemas, no eu, vivem uma vida miserável. A nossa comida precisa ser fazer a vontade do nosso Pai eterno e concluir a obra que Ele nos determinou a fazer. Nós não podemos mais aceitar viver uma vida tão pequena, envolvidos com coisas que vão passar, problemas vão passar, governos vão passar.
pessoas vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus não passa. Ele permanece, ele deixa um legado, ele constrói uma grande vida. Tudo passa. Tudo passa, o que era bonito, o que estava na moda, o que estava funcionando, aí muda, vem outro tempo, tudo passa. E as coisas se repetem. Mas você vê uma pessoa que está focada em Deus, que está determinada a cumprir com o propósito dela na geração dela, é uma outra coisa. É outro tipo de gente. E se você acreditar nisso, você vai subir seu nível. Você vai sair de um lugar pequeno. Você não vai mais ficar no mesmo lugar. Você vai fazer agora. Você não vai esperar mais o momento perfeito, a solução de não sei o quê. Você vai entender, eu tenho graça. Jesus estava dizendo, eu tenho graça para fazer e o que me alimenta. O problema é que essa não tem sido a comida de muita gente. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai, concluir a obra que Ele me determinou. Essa não tem sido a comida de muita gente. Tem gente comendo aquilo que não está nutrindo a vida delas de verdade. Até mata a fome ali momentaneamente, mas o vazio está lá. Às vezes você ouve pessoas que elas até têm uma inteligência adquirida, mas elas são tolas. Elas são tolas. Às vezes você vê, acho que não foi domingo passado, retrasado, eu ainda falei de alguém que tem, você vê que a pessoa tem uma inteligência adquirida, não para a vida, que a pessoa tem muito a agregar, mas aí a pessoa gosta de bater no peito que ela é arrogante, que ela é arrogante mesmo, e que isso é para poucos. Então, aí você olha, a Bíblia fala assim, um pouco de insensatez destrói com muita coisa boa. Você vê ali, tem tanta coisa boa, mas tem uma insensatez de um nível, que ainda que uma pessoa diga assim, não, é só uma brincadeira. Acontece que você está influenciando pessoas, e tem pessoas que não são capazes de dissociar as coisas. E muitas vezes elas vão para a pior direção. E aí, depois que eu ainda falei isso, alguém me mandou uma entrevista que a pessoa deu, e aí, olha, tá, eu vi, não é que alguém me contou, não, eu vi mesmo. A pessoa dizendo que tudo que ela fez foi para a fama. Não é que ela estava importando lá com as pessoas ali, era fama. E que o objetivo da pessoa é andar sem conseguir andar, é sair e não conseguir andar na rua. Aí você imagina você acordar com um único objetivo, ser tão famoso que você não vai andar na rua. Aí a mesma pessoa disse, eu sou uma pessoa insatisfeita, insaciável, e eu tomo muitos remédios. E tem dia que eu só levanto, vou lá para o meu Instagram,
me arrumo, faço os vídeos e volto para a cama. Então, é de uma... Sabe, eu tenho misericórdia, porque você olha e a pessoa tenta parecer tão inteligente, tão isso e aquilo, mas é tudo adquirido num livro, não tem sabedoria para a vida. Só da pessoa ter uma insensatez do tamanho de dizer que ela é arrogante, e você vê que é o tipo de pessoa que confia na força do seu braço e depende de coisas fúteis, inúteis e vazias. É por isso que nunca está satisfeito. Porque o objetivo é sair e andar e não conseguir andar. Aí você espera aqui de uma pessoa que tenta ensinar os outros como eles devem viver a vida deles, algo mais profundo. E aí a pessoa abre a boca e não tem profundidade nenhuma. E tem um monte de gente seguindo como se fosse o que a pessoa fala fosse lei. Bom, se a pessoa pode acrescentar em algo, podemos até pensar, porque Paulo ainda falou, examine tudo, retenha, mas descarta o que não é. Então, tem coisa que dá para você aproveitar, se você tiver capacidade de separar as coisas. Todavia, até crentes, muitas vezes, começam a adquirir, a adotar como um padrão de referência e beber de um espírito de alguém que está longe de ter o Espírito de Deus. O que eu quero mostrar para você, que Jesus disse, minha comida é fazer a vontade do meu Pai, não é andar, sair e não conseguir andar na rua. E tentar mostrar para todo mundo que eu sou a pessoa mais linda e intelectual e sofisticada e elegante da face da terra. Que eu sou sem igual. Não foi isso. É fazer a minha vontade, é fazer a vontade do meu Pai e concluir a obra dele. E aí você vê por que tem um monte de gente vazia. Como o caso da pessoa que foi fazer os exames e tem que responder um questionário, e a enfermeira pegou aquilo, na parte da pergunta se toma algum remédio de uso contínuo, e a pessoa disse que não, falou, nossa, a enfermeira, quanto tempo que eu não pego ninguém? Porque aqui só dá, ó, enfermeira, Rivotril, Venvance e Fluoxetina. Esses 3 não faltam. Ela diz, está todo mundo tomando. Todo mundo tomando. Pergunta lá, remédio de uso contínuo. Rivotril. É o primeiro. O Brasil, você sabia que é o número 1 em consumo de Rivotril? Número 1. Venvance. Estão rindo, né? É quem ri condena, está se condenando já. Está dando bandeira. Fluoxetina. Está tudo lá. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós temos graça, nós fomos empoderados. Você já imaginou, você então olha uma pessoa linda, maravilhosa, dando uma de que tem a vida mais perfeita do mundo, e ela está contando da boca dela que ela se
levanta, se arruma, faz o vídeo e volta para a cama? Porque tudo que tem é força do braço e não aguenta. E quer mostrar uma segurança que lá no fundo não tem. Porque não tem onde se agarrar. Não tem onde se agarrar. Porque se você não tiver algo maior para se agarrar, você desfalece. Você precisa de algo maior. Graça. A minha vontade é fazer a vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir e concluir a obra a sua obra que Ele começou, que Ele me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia, disse Jó. Nós fomos empoderados para viver essa vida. Mas nós temos que tomar a decisão de ter essa perspectiva bíblica, de subir o nível. Toma a decisão de que você não vai comer nada físico até que coma algo na palavra de Deus a partir de hoje. Fique com Deus, ande com pessoas cheias de Deus. Torne-se missional para a glória de Deus. Caminhe na sua liberdade. E contem a todos sobre o que Deus tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Liderança é uma coisa, é influência. Não é chefiar, não é mandar. É influência, que significa fluência por um propósito. Eu fluo por um propósito. Um propósito maior. Jamais de usar, manipular pessoas, mas um propósito de levá-las a crescer. Naquela visitação, quando Davi estava na caverna de Adulão, preste atenção nisso. Davi, você vai ver 3 fases. Ali ele estava no meio do povo. Dali ele foi à frente do povo. Quando ele assume Judá e todo Israel, ele está agora acima do povo. Quem foi até Davi na caverna de Adulão e fez parte daquela visitação e aproveitou o mover de crescimento, cresceu com ele. Quem foi lá só para consumir, perdeu a visitação, perdeu a unção, perdeu a oportunidade. Teve muitos que cresceram com Davi ali. Teve muitos que só foram lá para consumir. Deus está falando conosco. Ele vem falando sobre muitos assuntos. Voltado para coisas concretas, claríssimas. Que muitas vezes as pessoas passam por cima como, não, isso não é importante. Família, o abandono de vez de uma vida egoísta, imoral.
um alinhamento com Ele. Ele vem aqui e está falando, eu te empoderei para viver nesse mais alto nível. Eu te capacitei para viver nesse nível alto. Ou seja, o Senhor está nos visitando. Há um mover. Quem está recebendo vai crescer, vai junto. Vai junto. Quem está aproveitando, vai junto. Vai passar à frente e vai estar acima. Entendeu? Hoje você pode estar no meio de todo mundo. Mas quando você deixa de ser um consumidor, mas aquele que aproveita o que está sendo dado a você, você passa à frente. Desse passar à frente, você vai para cima. Vou repetir, você pode estar no meio. Mas quando você aproveita e não é apenas um consumidor, você passa à frente. Daqui a pouco você está acima. Algumas pessoas, elas nem se lembram mais do que foi dito desde a primeira palavra. Elas são consumidoras de um momento. Elas estão à procura de um hambúrguer McDonald's. Que você come aquele hambúrguer, você pode até achar que é um hambúrguer. Até você comer um hambúrguer de verdade, de pura carne. E algumas pessoas se contentam com aquilo que tem cheiro de hambúrguer, tem cara de hambúrguer, mas não é. Parece hambúrguer. Quando Deus tem um hamburgão de verdade, de picanha, com costela, pura carne, sem mistura, entendeu? Mas ele se contenta, o cheiro é de hambúrguer. Eu estou com fome, vai isso aqui mesmo. Consumiu qualquer trem. Ou seja, olha a maneira como a pessoa recebe. Porque ele não está à procura de algo superior. Tudo bem. Ele até acredita. Tem cara, tem cheiro, tem jeito, mas não é. Porque quando você come um de verdade, aí você sabe do que eu estou falando. É outro assunto. Inclusive, aí sim, você está comendo uma proteína que vale a pena, tem algo ali que vale a pena. Aquilo ali não. Aquilo ali te enche. Mas não vai te nutrir. Mata a fome, mas não nutre. Então, tem gente que ele se contenta com o que tem cheiro, tem gosto e mata a fome inicialmente. Mas não é isso que Deus tem para nós. Ele não quer que você viva se enganando. Você vem só para consumir e você aceita uma vida porque você não quer mudar, porque a sua nutrição não vem de fazer a vontade do Pai. Então você vai continuar ali no meio. Você nunca vai passar à frente. Você perde a visitação. Você perde o mover, porque você não quer, você não está recebendo aquilo de verdade. Você aceita. Às vezes até uma pequena solução que a pessoa teve, no início do propósito, ela já parou. Ah, já tive o que eu queria. Mas Deus não está te chamando para você matar a fome de um momento. Ele está te chamando para uma vida construída, uma vida sólida. Uma vida estruturada, uma vida que cresce. E aí muitos foram na caverna de Adulão. Mas nem todos aproveitaram aquele mover.
Alguns só foram para consumir. Muitos foram até Jesus, multidões, mas só para consumir. Só queria cura, só solução de um problema momentâneo. Não queria segui-lo. Não queria uma vida com ele. Não queria viver com um propósito. O que aconteceu? Muitos se perderam. E no final, muitos daqueles que até foram, estavam lá na multidão pedindo Barrabás. Judas, o Senhor tentou mudar o coração dele de tal maneira que mesmo conhecendo que ele era ladrão, porque a Bíblia fala que ele era ladrão, colocou ele para cuidar das finanças, mostrando amor e dizendo, rapaz, mesmo conhecendo seu coração, eu vou mostrar tanto amor e confiança, eu vou dar condições de você mudar pela confiança. Olha, eu confio em você. Porque eu conheço seu coração. Ele não recebeu o amor. Ele não recebeu a compaixão do Senhor. Ele roubou do mesmo jeito. Porque para ele não importava o que Jesus estava dando a ele, mas coisas fúteis e passageiras. A solução de um problema. Eu quero um pouco de dinheiro para fazer alguma coisa. Então, se eu desvio hoje um pouco da oferta, não sei o quê. É aquela pessoa que vive do imediatismo. De soluções, eu quero fazer, eu estou no impulso, é isso que eu quero, é agora. Ele não está à procura de uma construção de verdade. E é o que vai acontecer. O Senhor está aqui, nessa primeira palavra, falando, eu te dou graça, eu te empodero. Você tem esse poder. Quando você creu em mim. Mas você acredita nisso? Você está fazendo o que a palavra está orientando? Você está crendo nisso? Sua nutrição é fazer a minha vontade, cumprir com a obra que eu determinei que você cumprisse? Nesse mover dos 52 dias, você está aqui consumindo? Ou você está aproveitando e já está caminhando para estar à frente, para daqui a pouco estar acima? Ou você só consome e daqui a pouco, Davi foi, Davi estava à frente, Davi estava acima, e Davi já não estava mais ali. Eles não tinham, muitos daqueles não tinham mais o acesso que tinham antes. Porque eles só queriam consumir. Eles não queriam pegar aquilo que estava à disposição ali. Para crescer com Davi. Quantos que cresceram com Davi? Quantos que cresceram com Davi? Mas quantos que só consumiram o que Davi tinha para dar? Nós temos graça, nós temos favor para sermos embaixadores, para cumprirmos com o nosso propósito, para sermos tudo o que fomos chamados para ser. Tudo o que temos que fazer é crer. E assumir isso na nossa vida, essa posição na nossa vida. Amém?